Olá, boa noite a todas e todos. Eu sou a Denise, sou a doutora Denise, advogada. Sou da primeira edição do curso, né, de defensoria. Fui estagiária no Fórum da Barra Funda de Violência Doméstica, também atuo com violência doméstica, né? E hoje estou aqui para prestigiar essa grande aula da nossa professora, querida professora Roberta Duboc, que vai falar de uma temática super importante para nós, né, do curso, vai iniciar a primeira aula de criminologia, né, e eu, como mulher negra, sei muito bem dessas estruturas e que a gente tem que entender bastante, até para entender melhor o cenário que a gente tem hoje e essas decisões meio escabrosas que andam aparecendo, né, e agradecer em nome do curso popular, né, e também se desculpar que o professor Rafael Tristão não pôde estar com a gente hoje, mas ele mandou um grande abraço e pediu para agradecer muito a presença. E a gente está muito feliz por começar, né, com a professora que veio aqui, né, com seu precioso tempo para ensinar um pouco melhor para a gente, entender melhor essas nuances da criminologia. Obrigada, professora. Boa noite a todos, né? Muito obrigada. Primeiro queria agradecer o convite, né, que me foi feito ao Rafael Tristão, né? O Rafael Tristão foi meu aluno, meu monitor na especialização em ciências criminais, né? Depois ele foi meu aluno também no mestrado. Eu participei da banca dele no mestrado na Universidade Federal Fluminense, no nosso programa do PPGDC, aqui no Rio de Janeiro, né? E quero cumprimentar, agradecer também, né, o recepcionamento todo que eu tive com a Francisca, né, o carinho dela, a atenção conosco, e te saudar, né, Denise, aqui comigo, né, me apresentando, querida, muito obrigada, né, e espero poder tentar, né, trazer uma reflexão aqui para vocês no campo da criminologia, né. Eu acho esse curso, essa iniciativa muito importante, né, primeiro porque nós estamos num período, né, de violação de muitos direitos, de desrespeito aos direitos, né? E uma carreira como a Defensoria Pública, né, ela é muito importante no sentido de buscar justamente salvaguardar esses direitos. Então, a defesa desses direitos, a contenção também no âmbito criminal de um Estado punitivo, de um Estado penal, né, porque o que a gente acompanha numa sociedade ultra neoliberal como a nossa, é um Estado social mínimo, um Estado social encolhido, um Estado que investe em políticas públicas de maneira extremamente reduzida e que vem se encolhendo cada vez mais. E no âmbito criminal, querem um Estado penal máximo, né? Um Estado penal que puna com penas mais altas, mais rigorosas. Inclusive, foi esse o encaminhamento que nós tivemos recentemente, né? Agora em 2019, né? Com aquele que era o pacote chamado pacote de lei, né? De um projeto de lei anticrime, e que virou a lei anticrime, né? Se é que essa expressão, né, não possa ser colocada assim, todos nós tecemos críticas. Foi um projeto monocrático, né, de reforma ao Código Penal, monocrático e autoritário, porque não se submeteu ao crivo, né, da análise de uma comissão de juristas, de debates nas universidades, ao contrário, né, os professores, os institutos advogados brasileiros, né, todos se reuniram, fizeram críticas aqui no Rio de Janeiro, na Escola da Magistratura, né, no Instituto dos Advogados Brasileiros, tivemos na UFRJ, na UF, né, que é a Universidade Federal Fluminense, onde eu sou a professora também adjunta de Criminologia e Direito Penal, contra esse projeto, que é um projeto extremamente incriminador, que aumenta as penas, né? Então ele tem esse viés, esse cunho extremamente punitivista. Então, não houve essa abertura e esse debate, ele foi votado, né, a toque de caixa, e permitiria, inclusive, uma letalidade muito maior pelos excessos, né, que a legítima defesa, né, que eles outrora tentaram trazer, né, ela significaria ainda a permissibilidade da morte. Né? Então, isso ainda foi, de alguma maneira, né, contido no Congresso Nacional, mas são os riscos que a gente tem. Né? Então, eu vim aqui hoje, pessoal, falar um pouco da criminologia,
né? Quer dizer, a criminologia, esse campo tão importante de conhecimento que a gente tem, que vai estabelecer um diálogo muito estreito com o direito penal, né? E com o sistema punitivo como um todo, e tentar trazer essa reflexão, né, sob o ponto de vista da questão racial. Então, primeiramente, eu queria destacar aqui para vocês, né, que falar sobre a questão do racismo não é o meu lugar de fala, né, e a gente tem que ter sempre esse cuidado, né, mas eu quero dizer a vocês, né, e a Djamila Ribeiro trabalha tão bem a questão do lugar de fala, mas é muito importante, né, que no campo criminológico, em todos os campos do direito e de outras áreas, né, de saberes, a gente traga sempre a discussão da questão racial, né? Eu não sofri o racismo, eu não tenho uma vivência, né, de experiência, embora as experiências sejam individuais e diferenciadas, né? O meu espaço é um espaço da branquitude, né, e até de um certo privilégio, porque no momento desse eu posso estar trabalhando na minha residência em home office, né? Então, eu tenho todo o cuidado de não estar oprimindo ou calando nenhuma fala nesse sentido, né, que emergisse, né? Mas eu queria dizer que eu falo de um espaço de empatia, de um espaço de solidariedade, não é? E, acima de tudo, né, quer dizer, tentando trazer aqui um enfoque do lugar de vulnerabilidade, né? Então, a preocupação com esse lugar de vulnerabilidade, né, que se coloca e que está conectado, né, de maneira muito próxima, muito adstrita com o sistema punitivo. Então, eu queria buscar trazer algumas reflexões, algumas provocações para vocês nesse sentido, né? E também eu venho falar sobre questão racial hoje, porque eu entendo que a questão racial, e principalmente do racismo, não é um problema que seja só um problema dos negros, né? Ele é um problema da nossa sociedade, ele é um problema de todos nós. E quem vai seguir uma carreira na defensoria pública, né, tem que ter essa preocupação, tem que entender e esmiuçar esse tema, né? Então, eu deixo a vocês algo que, quando eu fiz minha faculdade, né, quando eu comecei a estudar com mais profundidade certos temas, né, eu nunca estudei, por exemplo, autores como Frantz Fanon, né? Então, assim, hoje em dia eu deixo uma referência de uma leitura, né, complementar de um pouco do que a gente vai conversar aqui, mas que na realidade, né, é uma leitura básica, né, e que é muito importante, né, e eu acho que é um dos livros chaves, né, do movimento negro, né, e eu deixo aqui para vocês que leiam um pouco do Frantz Fanon, né, para a gente entender um pouco, né, por um intelectual negro, né, quer dizer, um revolucionário negro e alguém que lutou exatamente contra essas formas de controle de maneira muito pioneira, né? Ele não lutou contra o encarceramento, mas contra outras formas de sistemas punitivos, né? Então, ele vai lutar contra os manicômios, né? Ele vem antes de Franco Basaglia buscando a abertura das portas dos hospitais, né? Ele vai ser contrário, ele vai participar de maneira quase que inédita de todo esse movimento antimanicomial, né? Então, contra o enclausuramento que ali era provocado, né? Então, ele, que era um intelectual da Martinica, aqui, né? da nossa América Latina, né? Que foi um país que sofreu um processo de colonização francesa, ele vai para a França, né? E estuda na França, né? Sempre com uma interface, uma interconexão com outros campos de conhecimento, e depois ele vai para a Argélia, né? Então, essa vivência dele nesses 3 continentes, né? Na América Latina, na Europa e na África, né? Então, ele vai nessas interfaces todas, né? Sentindo as diferentes nuances do racismo, né? Nesses lugares, ele vai sentindo, né, o poder do colonialismo, e ele vai ser um dos grandes expoentes dessa visão decolonialista, né, percebendo as implicações nefastas do colonialismo que no Brasil, né, dizimou aqui em suas várias possibilidades e perspectivas que se desenvolveu, né, os nossos povos ancestrais. Nós tínhamos quase 12, 13 milhões, né, de indígenas, e hoje nós não temos 1 milhão. E estamos vendo o que está acontecendo com as nossas florestas, com os nossos indígenas e as políticas públicas destrutivas, não é, a eles nesse momento. Então, é muito importante,
nós acompanharmos, né, além dos nossos povos aqui originários, né, o que o colonialismo fez com os negros, né, vindos da África escravizados. Então, todo esse processo árduo, sangrento, né, que impôs tanto sofrimento, né, porque você teve um sequestro de vidas, foram corpos que foram colonizados, né, foram corpos que nesse processo de escravização se tornaram mercadorias ao olhar do direito civil, embora fossem entendidos enquanto pessoas para o direito penal. Então, essa preocupação e as formas ainda, né, que a criminologia encontrou de criminalizar o negro, de inferiorizar o negro. Então, pensar um pouco a questão racial até os períodos odiernos, né? Quer dizer, contemporaneamente, inclusive eu deixo um estudo muito interessante para vocês acompanharem, que saiu esse ano, né, pela uma pesquisa realizada pela Defensoria Pública aqui do estado do Rio de Janeiro, né, que pontuou, né, exatamente como se coloca a violência em face, né, dos negros. Ela vai trazer essa diferenciação da violência policial, a tortura, né, a prisão e as execuções, né? E a gente acompanha a questão das execuções pelas pesquisas da Anistia Internacional, né? Pelo mapa da violência, né? Pelo Fórum de Segurança Pública e pelo próprio ISP, Instituto de Segurança Pública, que são importantes sinalizadores, né, de como se coloca essa violência, né, e como ela é diferentemente aplicada, como ela é seletivamente desenhada, né, no universo que distingue, né, a questão racial. Então, para nós falarmos um pouco sobre isso, né, eu queria dizer que a minha voz aqui, ela é uma voz que tenta se somar, não é, a todas essas vozes, né, junto a esse coro, né, de pessoas inconformadas com esse tratamento desigual e seletivo. Eu quero trazer uma reflexão para vocês, justamente do campo da criminologia, né, para que vocês percebam, portanto, dentro dessa nossa pauta, a necessidade de emergências, né, de que essa temática se coloque no epicentro do debate público, né, para que ela se inscreva dentro das políticas públicas, na academia, nas salas de aula, né? Então, a importância de nós trazermos, né, esse debate todo, né? E principalmente, né, quando a gente observa isso dentro de uma lente interseccional. Então, a perspectiva da interseccionalidade é quando ela vai agregar uma série de campos de análise, vai entrecruzá-los. Então, quando nós observamos a desigualdade social, né? Quando nós observamos essa questão da desigualdade social numa sociedade capitalista, quando nós observamos uma outra vertente, né? Que vai ser justamente a questão racial, a distinção entre brancos e negros, e quando nós observarmos ainda a questão do patriarcado, com a diferença de gênero, mulheres e negros, homens e mulheres, a gente vai perceber a convergência ainda, né? Na parte mais sofrível da pirâmide da vulnerabilidade, né, sendo na mulher pobre e negra. Né? Essa é a principal vítima da violência. A violência vai incidir, né, com toda a sua ênfase nessa categoria. Então, é importante que a gente desmistifique, né, primeiro esse conceito de raça, percebendo como ele foi criado, como ele foi desenvolvido e como ele é tratado no campo da criminologia, como ele foi no período da escola positivista, né, da criminologia, aqui no Brasil por Nina Rodrigues, por exemplo, que foi o seu grande expoente, né? E os conceitos atuais, né, que ao contrário, né, que desfazem tudo isso, né, e a importância de nós entendermos porque os processos de seletividade, os processos de rotulação, né, a criminalização, ela vai incidir exatamente nessas categorias. Né? Todos cometem um certo grau de delito na sociedade, todos. Mas alguns serão criminalizados e outros não. Alguns serão condenados e outros não. Alguns serão punidos e outros não. E é muito curioso quando a gente observa que o poder de pensar do sistema penal, ele vai incidir exatamente nessas categorias mais vulneráveis, sob um viés da interseccionalidade, quando nós fazemos esse entrecruzamento entre a questão, né, da condição social, né, a condição socioeconômica e da questão racial,
né, da raça negra, nós vamos observar como vai ser esse o indivíduo mais criminalizado, o pobre negro favelado. Né? Então, esse é o perfil dos indivíduos que mais respondem, por exemplo, né, pelos crimes patrimoniais, né, pelos crimes de tráfico de drogas. Por quê? Só negros cometem tráfico de drogas? Só negros assaltam? Na realidade, eles serão os pinçados. Eu organizei, há 2 anos atrás, um livro de um caso. Eu agora estou presidente do Instituto dos Defensores de Direitos Humanos, e a gente traz alguns casos emblemáticos, né, para atuar numa advocacia pro bono. E nós trouxemos o caso do Rafael Braga, né, e depois organizamos esse livro em conjunto. Eu escrevi um artigo, né, com alguns colegas também, professores e membros do Instituto, justamente mostrando, chamado A Seletividade do Sistema Penal, né, que é o nome do livro, né, o caso Rafael Braga, onde nós vamos analisar em todas as etapas, né, quer dizer, o tratamento jurídico que é dado antes disso, né, a criminalização já, que a gente vai acompanhar, né, ocorrendo secundariamente pela atuação policial, né, e depois pelo próprio Poder Judiciário. Então, é curioso a gente, né, ter que, o tempo inteiro, tá retomando essa discussão. Vocês viram recentemente, né, nós tivemos agora o caso também, né, de uma juíza, né, que traz falas racistas na sua sentença e aplica uma pena, né, bem superior, e atribui a questão à raça em vários momentos, numa sentença de quase 100 páginas. Né? Eu não cheguei a ler a sentença, eu vi apenas os comentários, por isso sou cuidadosa, né, ao falar do caso, mas é algo que nos afronta, né, essa perspectiva, a atuação reiterada, né, da instituição policial, né, nessa prática, né, segregatória, né, e a gente observa, né, como o ano de hoje, apesar da pandemia e do isolamento, como nós vimos explodir no mundo inteiro, não é? Uma contestação, uma indignação brutal com o caso do George Floyd. Né? Então, é importante a gente acompanhar isso e a gente também levantar a nossa voz, né, nessas hipóteses, para que esses casos não aconteçam. A indignação permanente, ela tem que estar sempre presente. De modo que eu, então, gostaria de iniciar falando um pouco sobre a questão da raça. Né? Quer dizer, a raça, né, vai ser uma construção que esse autor que eu disse a vocês, o Frantz Fanon, ele vai nos colocar com muita clareza, né, como a raça ela vai ser uma construção social, uma construção política, uma construção histórica, né, que serve para a dominação de uma categoria sobre a outra. Portanto, a raça ela não é um critério físico, né? A raça não é um critério genético, não é um critério antropológico. Raça é uma criação humana de distinção para estabelecer hierarquia entre aqueles que são considerados superiores e outros considerados inferiores. A raça, o conceito de raça, ele emerge no período colonial. Né? Então, nesse momento colonialista de domínio, de expansão do Império Europeu, né, para áreas que eles se apossaram, né, é que surge essa discussão, esse debate, se desenvolvem as ideias acerca do gênero. Né? Nós vamos acompanhar o IBGE aqui no Brasil, ele estabelece 5 raças: a raça branca, a preta, né, a indígena, a amarela e a parda. Aqui no Brasil nós ainda temos a raça considerada como raça parda. E esses conceitos entram no campo de entender como sendo algo válido para a biologia e a antropologia, buscando elementos que sejam coincidentes no que diz respeito a grupos, né, de aproximação física no que tange ao que nós chamamos na biologia de fenótipo. Então, o fenótipo, ele compreende a cor da pele, a compleição física, o tipo de cabelo, de nariz, etc. E, além do fenótipo, nós temos o chamado genótipo. O genótipo, ele compreende aquele conjunto de características dos genes. Né? Então, o que observou, por exemplo, o professor da UFMG, da Universidade Federal, não é? De Minas Gerais, né? O Sérgio Danilo Pena.
Sérgio Danilo Pena, na sua tese chamada Retrato Molecular do Brasil, Quem Somos Nós, ele traz essa indagação, quem somos nós, né? Ele vai nos mostrar a similitude absoluta que existem entre as diferentes raças. Então, o que ele nos diz é, nossa, quase todas as raças são iguais, porque raça é una. Raça é a raça humana. Então, a partir daí, quer dizer, ele desfaz tudo isso, porque ele mostra que na parte genética, mais de 98% do indivíduo negro mais retinto ao indivíduo branco mais albino, a parte genética é quase que absolutamente idêntica, né? Ou seja, nós temos uma raça una, né? Então, para que serve essa distinção? Ela foi criada para inferiorizar, entender uma categoria como humana e outra como sub-humana, né? Assim eram estabelecidas as diferenciações raciais. De modo que eu entendo que no futuro, né, quer dizer, a questão racial não vai mais importar, né? Num futuro que a gente alcance, um futuro mais libertário, né, impregnado de alteridade, isso não fará a mínima diferença. Mas será ainda assim importante nós termos uma diferenciação para nós estabelecermos, sim, uma memória em face do que foi feito em razão, em nome da diferenciação racial, para que nós possamos sempre nos lembrar disso. Né? O que a questão racial significou? Ela trouxe segregação, ela trouxe racismo, ela trouxe diferenciação. A Hannah Arendt, uma das precursoras também, né, da Escola de Frankfurt, ela nos mostra como raça, né, na sua obra As Origens do Totalitarismo, né, como a raça foi algo que foi definido do ponto de vista político, né? Mas ela diz que do ponto de vista político, a raça não significa o começo da humanidade. A ideia de raça, a distinção entre raças, está mais próxima do fim, do declínio de uma humanidade. E ela mostra que as raízes disso se dão numa experiência que, de toda forma, é demolidora de qualquer tipo de alteridade. Então, ela nos traz essa problemática e preocupação. Quando nós olhamos também Michel Foucault, ele fala para a gente que raça é uma divisão que existe no campo biológico, que serve para você subdividir a população em agrupamentos, formando grupos e subgrupos. E isso é empregado como um dispositivo de controle social. Então, o Foucault clarifica essa noção de dispositivo de controle social, né, pela noção de raça, mostrando como a raça funcionou enquanto uma tecnologia, né, que foi empregada para permitir o exercício do biopoder, tornando possível, tornando viável a morte, né, distribuir no espaço para matar. Então, trazendo até à tona funções que eram funções assassíneas do Estado. Então, é aquela potestas, aquele poder do Estado de matar aqueles considerados inferiores de uma determinada raça. Racismo a gente pode perceber como sendo uma ideologia, uma doutrina que sustenta a superioridade de uma raça em detrimento de outra. E todo o uso político que nós temos disso. Então, é uma fantasmagoria que tem um discurso próprio e um discurso pseudocientífico, que se coloca como científico. E vejam, nós temos aí a ocorrência disso desde o século XV para XVI, né? E estamos no século XXI e nós ainda temos acabamentos da questão do racismo presente na nossa sociedade. Esses contornos ainda estão aqui presentes. Ou seja, nós não conseguimos ainda nos livrar de tudo isso. E é muito interessante que
não se trata só de uma mera questão identitária, né? Quer dizer, a história do racismo toda ela se deu construída, ela se cristaliza, se consolida no colonialismo. E é interessante a gente observar, eu fiz o curso, né, sobre racismo com o professor Silvio Almeida, né, o professor Silvio Almeida também intelectual aqui, professor de São Paulo, né, um intelectual negro brilhante, né, um professor aclamado. E nesse curso muito interessante, que também é o nome da sua obra, Racismo Estrutural, né, ele nos trouxe ali uma chave com vários tipos de racismo. Então, ele nos mostra como o racismo pode se dar no campo individual, é aquele racismo que o indivíduo, né, produz, fruto do que ele pensa, do que ele defende. Nós temos o racismo institucional, que é aquele racismo de Estado que está posto, né, que o policial realiza, que está tão introjetado no policial pelo racismo individual, que ele externaliza aquilo no racismo de Estado, né, nas suas práticas. A instituição policial ela é eivada disso. E não é recente, não é este policial, não é aquele. É algo culturalmente entranhado. Né? Isso está nas entranhas da instituição policial. Se vocês acompanharem, estudarem um pouco a história da polícia no Rio de Janeiro, por exemplo, obra clássica de tema da tese de doutorado de Thomas Holloway. Thomas Holloway nos mostra as famosas ceias de camarão que aconteciam no Rio de Janeiro, né? Onde os negros tinham a pele arrancada, né? A pele era aberta e escamada, né? Por isso eram chamadas ceias de camarão, para que eles delatassem outros e confessassem seus crimes. Isso era exercido pela instituição policial, né? Então, quer dizer, é importante nós estarmos atentos, né? Não só a isso, como a terceira categoria que Silvio Almeida, né, nos traz do racismo, que é estrutural. Né? Então, vejam, o racismo não é só individual, institucional, como ele ainda é um racismo estrutural. E a ideia de um racismo estrutural é muito importante. O professor Fanon, por exemplo, fala que isso é quase um pleonasmo, né? Mas é interessante a gente mergulhar na ideia de um racismo estrutural. Ele é estrutural por quê? Porque ele se coloca no âmbito econômico, ele está ali na organização social, ele está incutido na divisão do trabalho. É um racismo que se coloca enquanto um movimento lógico, né? Ele está estruturado no capitalismo. Nós temos um racismo que não é, então, meramente no plano econômico. Esse racismo estrutural, ele também está no plano político. Ele é difundido no plano político. Nós temos um racismo que ainda se coloca e se projeta no âmbito jurídico. Né? Então, a atuação dos juristas no plano legislativo. Nós temos um racismo que se coloca no âmbito das subjetividades, ele está no psiquismo. Então, esse racismo que se inscreve em todos esses planos, do econômico ao político ao subjetivo, é um racismo que é constitutivo das relações sociais. Ele é um racismo que se inscreve enquanto forma de racionalidade. É uma lógica, é um modo de compreensão do mundo. E dentro dessa percepção, nós notamos que não é algo meramente conjuntural. Né? Então, esse racismo, que é uma forma de sentir o mundo, né, que afeta as pessoas que são afetadas por esse racismo. Né? E ele está ali tão presente, ele está nessas construções subjetivas, é todo um processo político de poder. Então, quando nós temos, né, e essa é a reflexão que eu quero trazer um pouco aqui para vocês, né? Eu trouxe aqui essas anotações, né? Nós temos aqui um racismo, portanto, que se dá, né, dessa maneira. Esse racismo tão forte, ele vai ser encapsulado, ele vai ser apropriado pelo sistema penal. Né? Existem modos, né, de nós percebermos o racismo, né? A própria Unesco ela fala que o racismo é um desafio, né, a toda a civilidade, a alteridade, né, e a própria humanidade. Então esse desafio ele se coloca, né, através de práticas racistas que nós temos que saber responder, que estão lá ou em práticas antropoêmicas,
né, ou antropofágicas. Quando nós pensamos nas antropofágicas, né, é aquela em que você tenta engolir, tenta digerir, tenta tornar palatável. Né? Então, você torna palatável como? As teorias todas de embranquecimento. Né? Então, nós tivemos durante quanto tempo aí práticas de embranquecimento sendo conduzidas à população? Né? O embranquecimento era uma prática extremamente valorizada. O modelo higienista, científico, médico higienista traziam isso, né? Atingindo a condição negra em todas as suas dimensões, na dimensão ética, na dimensão estética, na dimensão, então, o alisamento do cabelo, né? O clareamento, é a estética, é a dimensão política, na dimensão cultural, na dimensão religiosa. Enquanto isso, esse mês nós tivemos mais de 300 ataques, né, a cultos de religiões, né, africanas ou de matriz africana. Então, vejam, né, quer dizer, tudo vinculado à condição da negritude é alvo de violência. Então, o papel da Defensoria Pública, ele tem que ser um papel que se eleve na defesa da negritude brasileira. Né? Porque nossa condição enquanto povo brasileiro, como nos lembra Darcy Ribeiro, né, é de um povo miscigenado. Todos nós, né, temos um pouco de tudo misturado em nossos sangues, mas a defesa da mistura e da separação de cada um desses agrupamentos entre si com respeito é algo imprescindível no papel da Defensoria Pública. Né? Que saiba proteger a negritude, seus povos originários e seus miscigenados, proteger e salvar o povo brasileiro dessas práticas que são antropofágicas. E além dessas práticas antropofágicas, né, quer dizer, aquele que você engole, tenta digerir, tornar palatável, como? Tornando igual, tentando embranquecer, né? Então a miscigenação entra nesse sentido, embora seja importante destacar que nós não podemos aqui ficar nos iludindo, né? A miscigenação brasileira, ela não foi fruto de uma beleza e de um amor, né? Nós tivemos aí milhares de mulheres negras sendo estupradas, né? Nós tivemos um estupro generalizado no período de escravização, né? E assim nós começamos a miscigenação no Brasil, né? Nunca se esqueçam disso, né? Porque o que eu disse a vocês é a convergência daquela mais vulnerável, a mulher pobre, escravizada, negra. Né? Então, essa foi o alvo, né, desse estupro. E até hoje, né, a cultura do estupro ainda sempre tentando encontrar uma responsabilização pela mulher que provocou, que usava roupas assim, o julgamento do seu comportamento moral. Né? Quantos estupros e estupros coletivos, a justificativa é essa, né, tentando desqualificar a mulher. Né? Além dessas práticas racistas, portanto, antropofágicas, nós ainda temos aquelas que são antropoêmicas. Antropoêmica é a prática em que você tenta expurgar, expelir, mandar para fora. Então é aquela que você faz o quê? Expulsa o negro daqui, enfia na prisão. Tira o negro daqui, mata. Então, são práticas que nós temos de eliminação do outro. Você expele, expurga, você prende, você mata. É nesse campo que vai entrar o sistema penal. Então, o sistema penal ele vai lidar com aquilo que vai ser algo tido como o mais vulnerável, o negro pobre favelado, que pode ou não ter cometido um desvio. E todo o processo que nós vamos acompanhar de um Estado social omisso, que não se apresentou, não apresentou, não é? Tudo que deveria de inserção social, de políticas públicas, e agora o Estado penal máximo, que vai buscar as penas máximas e uma punição rigorosa. É uma onda de violência do Estado nos seus âmbitos mais variados, né, refletindo essas práticas racistas. Das políticas públicas de um Estado social às políticas máximas de um Estado penal. O racismo sempre presente nelas. Não só nesse nosso racismo institucional, como um racismo estrutural ali posto, ali colocado. Né? E ainda assim, o mais difícil desafio. O Brasil é negacionista do seu racismo. Esse governo nega
o racismo no Brasil. As práticas negacionistas que nós acompanhamos, as falas, e nunca vi saírem tantas vozes do esgoto que agora reverberam isso. Tá? Então, esse negacionismo em face do racismo, né? Esquecendo 400 anos que nós vivenciamos de um processo árduo de escravização. Leiam Sidney Chalub, o historiador da Unicamp, para acompanharem o que ele nos fala sobre a escravização brasileira. Né? Quando a gente acompanha, né, um pouco toda a dor, tortura, sofrimento, porque o que a gente teve nesse processo foi o sequestro, não só da vida, do corpo, da alma do indivíduo escravizado. A imposição de uma outra língua, a separação de famílias, um processo de encarceramento que já teve início na vinda num navio negreiro, né? No porão de um navio altamente superlotado. A prisão de hoje ela é retrato desse navio negreiro. De 2 a 3 meses perduravam essas viagens, em que as pessoas vinham ali acorrentadas. Quanto mais negro você enfiasse no porão de um navio negreiro, melhor. Mais lucro. Eles vinham algemados nesses porões, né? Com uma alimentação desqualificada, a mais barata possível, né? Defecavam no mesmo ambiente que comiam, todos juntos, contraíam tifo, tuberculose, pneumonia, né? Não tinham oxigênio suficiente para respirar, as condições de respiração ali eram muito complicadas, um abafamento de corpos, de vidas ali suprimidas, e chegavam aqui, né? Muitos aqui no Rio de Janeiro, no Cais do Valongo, onde hoje nós temos o maior cemitério de negros do planeta, né? Desses que já chegavam, e muitos que já estavam doentes, os corpos eram lançados ao mar, outros chegavam e logo eram vendidos, separados, apartando famílias inteiras, né? E começavam então a ser obrigados ao trabalho imposto. Muitas vezes tínhamos ali de 12 a 16 horas de trabalho por dia, né? Trabalho intenso numa lavoura, com uma péssima alimentação. Então, notem, né, como essas vidas, né, vão ter que encontrar força dentro de si, seus deuses não respondem aos seus apelos, né, para conseguir emergir, criar uma resistência, como criaram e como a nossa história anula muitas dessas belas histórias de resistência. Né? Como é importante nós termos uma memória, uma história da África, uma história do Brasil, né, que traga tudo isso à tona. Mas, ao invés disso, nós temos o negacionismo, o mito da democracia racial. Gilberto Freire trouxe o mito dessa democracia racial. E nessa democracia racial, né, quer dizer, nós sempre assistimos a discursos que suavizavam nas suas obras Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mucambos, o que ali acontecia. Mas tivemos vozes como Florestan Fernandes, como o professor Joel Rufino, brilhante professor negro, né, que se coloca contra isso e desconstrói, como Abdias do Nascimento, que escreveu uma obra fantástica, Genocídio do Povo Negro, né, mostrando as múltiplas formas de genocídio para além do físico. Kabengele Mumanga, né? Então, o Kabengele Mumanga também vai ser uma voz, né, importantíssima nesse enfrentamento. De modo, pessoal, que o que eu queria dizer a vocês é que a categoria do negro, então, ela passa a ser construída desde essa época como uma existência subalterna. A humanidade é castrada, há uma negação de humanidade em face do negro. Nós temos toda uma concepção que é econômico-mercantil do corpo do negro, que era associada à mercadoria. O corpo do negro foi colonizado. O Achille Mbembe, professor camaronês, esse professor africano fantástico, ele nos fala do alterocídio, né, que foi sofrido. Então, é importante nós observarmos, né, que a questão racial ela é muito importante, ela tem que estar no epicentro desses debates.
A raça, ela importa muito quando nós observamos, por exemplo, os dados do IBGE. E os dados do IBGE, eles despontam, nos indicando que entre a população mais pobre brasileira, né, e se nós olharmos os 10% mais pobres, são negros. Nós notamos isso com muita clareza quando nós observamos, né, que embora a gente tenha 56% da população brasileira negra, quando a gente nota o número de pessoas encarceradas, é um número de 2/3 da população, né, sendo de indivíduos negros e pardos. Então, nós efetivamente prendemos mais negros. Nos Estados Unidos, isso chega a ser avassalador, né, porque nos Estados Unidos nós não temos nem 14% da população negra norte-americana. Lá você tem até mais latino do que negro, né? E dentro da população negra norte-americana, que é 13, alguma coisa, né, por cento de negros na população, quando você observa isso nos corredores aguardando a aplicação da pena de morte, nós temos a maioria, mais de 2/3 são negros. Então, eu deixo um filme de referência para vocês, né, que eu acho importantíssimo, chamado A 13ª Emenda, em períodos que a gente está aí de pandemia, que vocês ficam em casa estudando. Vejam esse filme, que eu acho um filme interessantíssimo, A 13ª Emenda, que foi um filme produzido, né, pela Angela Davis, e ela aparece, né, ela colabora, em que você vai acompanhar um pouco da trajetória do modelo prisional norte-americano. Então, como você passa a ter, né, a regra de 3 strikes you are out, quer dizer, depois de 3 crimes, ainda que pequenos, você está fora, né? 3 strikes you are out, você está fora porque vai pegar uma prisão perpétua. Essa lei nos estados norte-americanos, ela fez com que nós passássemos a ter um contingente, né, de que hoje em dia, de cada 100 pessoas nos Estados Unidos, uma está presa. É a maior população carcerária do planeta. Nós estamos aí rumando para 2,5 milhões de presos nos Estados Unidos. E no Brasil a gente já está com mais de 850 mil, embora os dados oficiais estejam em cerca de 748 mil presos, né, pelo Departamento Penitenciário Nacional, pelo DEPEN, que através do INFOPEN, que é o seu Sistema de Informações Nacionais, estabelece esse item, né? Quer dizer, não chega a 750 mil, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, né, ele já averiguou que nós já temos mais de 830 mil. E dado o período, a gente já pode contemplar aí cerca de 850 mil presos. Nós estamos indo aí para 1 milhão de presos. O Brasil já está hoje do segundo para o terceiro, né? Nós estamos aí no terceiro, mas indo rumo ao segundo país que mais prende no planeta. E é por isso, pessoal, que é muito importante, né, quer dizer, a gente nessa luta contra esse excesso de punição que é o cárcere, a gente observar, né, que, para além disso, nós também temos não só um sistema penal que aprisiona, como um sistema penal que mata negros em quantidade muito maior. Então, o indivíduo negro ele tem 2,6% mais chances de morrer do que o indivíduo branco. A letalidade contra os negros, de acordo com a Anistia Internacional, ela é mais do que o dobro e meio. Então, isso é muito assustador. A Ana Flausina, professora negra que fez sua dissertação, sua tese muito interessante, mostrou lá em Brasília, nos mostrou, numa obra chamada Os Corpos Negros que Tombam, para nós percebermos que aqueles que mais caem são os negros. E a criminologia não pode se furtar desse debate. Quer dizer, é nosso papel no campo da criminologia atentarmos para quem é alvejado no sistema punitivo, nos processos de criminalização. Porque, notem, nós vivemos, principalmente em 1848, o medo branco das almas negras. Gente, o que era esse medo branco das almas negras? O medo branco das almas negras, numa sociedade escravocrata que assistiu à tomada de poder pelos escravizados.
lá no Haiti, quando os negros tomaram o poder com Macandal em 1789, e nós tivemos uma revolução negra, essa insurreição apavorou o imaginário das elites brancas. Aqui no Brasil nós tivemos em 1835 a Revolta dos Malês, e o modo como os líderes da Revolta dos Malês foram punidos lá na Bahia, em 1835, Arruna e Licutã, né? Como eles sofreram mazelas nas suas torturas, que foram a eles impingidas, nos mostra um pouco do medo dessas elites, o que o Sidney Chalub chama de medo branco das almas negras, né? E a partir desse medo, veja, em 1848, o Rio de Janeiro tinha a maior população negra do planeta, né? Formada por escravizados aqui, né? Libertos, todos emaranhados na cidade. Ainda hoje, o Brasil é o segundo país com a maior concentração de população negra, inclusive comparando com a África, né? Não sei se vocês sabem, a gente perde apenas para a Nigéria. A Nigéria é o país com a maior população negra do planeta, e depois é o Brasil, né? Então, o medo que isso provocava, né, fazia com que viessem à tona, né, as fantasias criminalizantes e as teorias mais assustadoras. No campo da criminologia positivista do século XIX, aqui no Brasil, a Escola da Bahia, né, que foi inspirada no modelo do Lombroso, né? Não sei se vocês já deram alguma aula sobre o positivismo e já estudaram um pouco as ideias lombrosianas. Aqui no Brasil, o pai do positivismo, influenciado por Lombroso, foi Nina Rodrigues. Tá? E Nina Rodrigues, ele trouxe essas ideias para cá. Ele, que era um maranhense, lá no Maranhão tem uma praça imensa. Tem alguém do Maranhão aqui no nosso grupo? Tem alguém do Maranhão? Não. Aqui só tem paulista ou tem paulistano ou tem algum carioca também aqui da minha terrinha? Tá um calor danado aqui no Rio, tô até com o ventilador ligado. Tem alguém? Podem escrever aí pelo chat. Tem alguém? Não. Não, não tem ninguém, né? Tá maior silêncio aqui no chat, ninguém escreveu nada, não. Ah, tem um mineirinho. Ah, mineirinho é simpático. Beleza, adoro mineirinho. Meu marido é uma alma mineirinho, mas ele é baiano. Tá meio baiano, meio mineirinho. Mas então tá ótimo. Então, pessoal, o que a gente nota aqui, né? Que na Bahia, né, quer dizer, o Nina Rodrigues, ele copia as práticas do Lombroso, ele começa a abrir os cérebros procurando ali a fosseta occipital média, a nervura, né, que traduzia a criminalidade, o fator criminógeno presente nas pessoas, aquele elemento pré-constituído do crime. E ele nota, né, que pela quantidade de negros na Bahia, muitos crimes, ele começa a aproximar a ideia de criminalidade com a negritude. Então ele diz, né, que o criminoso nato, e ele escreve isso em várias obras, numa obra chamada Os Africanos no Brasil. Comprei até por R$1, ainda bem que não valia mais do que isso, mas eu queria muito essa obra para poder criticá-la num sebo aqui no Rio. Ele tem a responsabilidade do negro, né? Em algumas dessas obras, então, ele consegue descrever a inferiorização do negro. Ele vai descrever o negro como tendo um símbolo, elemento atávico. Ele vai falar da degenerescência, né? Então, de elementos ontológicos. Ontológicos são aqueles elementos que estão o quê? Na essência do ser. Então, ele traz esses elementos ontológicos da essência do ser, da degenerescência, né? Componentes atávicos, e ele vai dizer que o negro tem tudo isso. Então, ele começa a estabelecer todas essas coisas e chega a falar que a mulata tem os fatores genestésicos, que ela seduzia o homem branco, né, e de família. Então, ele traz, portanto, todos esses discursos. E aí, pessoal, o que eu digo a vocês é, se no campo da criminologia positivista brasileira nós tivemos essas formulações, e felizmente a elas se contrapôs um negro brilhante, um mulato, né, intelectual, o professor Tobias Barreto, que também era da Escola da Bahia ali, e ele vai refutar essas ideias do Nina Rodrigues.
ele escreveu obras como Menores e Loucos, e ele vai nos dizer, né, que na realidade o crime não é algo ontológico, que esteja dentro do criminoso, é algo que é construído na sociedade. Então ele vai trazer o crime como um construto social, uma construção social. Então ele começa a tecer críticas ali internamente frente a Nina Rodrigues, ele genial. E Jorge Amado, né? Jorge Amado, esse nosso grande autor, né, da literatura, ele lá na Bahia escreveu um livro que virou até uma novela, né, que foi Tenda dos Milagres. Eu não sei se vocês viram, alguém chegou a ver Tenda dos Milagres? Já ouviu falar nessa obra de Jorge Amado? Jorge Amado, não, né? Então, Denise, Jorge Amado, em Tenda dos Milagres, ele faz o que? Ele inverte isso, ele faz uma crítica aos seus colegas da Bahia, Nina Rodrigues e Tobias Barreto. Então ele cria ali, em Tenda dos Milagres, a briga entre dois professores, o branco e o negro. Nina Rodrigues, que era o branco, ele chama na sua obra de Nilo Argolo. E Tobias Barreto, que é o professor negro, ele batiza de Pedro Arcanjo, dando um nome angelical. E ele mostra como o professor negro, com religião de matriz africana, né, vai ser o homem bom e inteligente. E o professor branco, Nilo Argolo, inspirado nesse personagem de Nina Rodrigues, vai ser o vilão, o homem ruim. Então ele subverte essa estética que foi sempre construída da beleza associada à bondade, né, e à clareza. Ele mostra a bondade na negritude na religião de matriz africana. Jorge Amado subverte, né, de maneira brilhante isso. E professor Zaffaroni, um dos maiores criminólogos do planeta, nosso criminólogo querido aqui da América Latina, é quem teve essa sacação, embora seja argentino, né, professor Zaffaroni escreve esse artigo, o Apartheid Criminológico, né, no Brasil, e ele vai estudar esse caso interessante. Bom, pessoal, eu queria dizer a vocês ainda, mas só mais um pouco, que a questão do processo de criminalização, né, ele se dá sob o viés da criminalização primária. A criminalização primária a gente nota através da elaboração das leis, né? Então, criminalização primária vai consistir num projeto que nós temos em que o Congresso Nacional edita as normas, principalmente uma norma que seja criminal, né, ela tem que ser feita sempre, né, através da produção de uma lei, né, pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, certo? Então, o que nós vamos observar? Que no processo de criminalização, nós sempre tivemos, ao longo da nossa história, né, o negro sendo alvo disso. Se a gente observar, por exemplo, até nas primeiras legislações que para cá vieram, que nem eram brasileiras, como as ordenações filipinas de 1603, as ordenações filipinas, elas traziam punições extremamente rígidas para negros escravizados. Então, eles que eram tidos como escravos recebiam açoite e até pena de morte na fogueira. A pena de morte na fogueira estava ali prevista. Que beleza, né? Você, Denise e Francisco, conheceram o professor Zaffaroni, ele é tão simples, né? E uma doçura, né? É um amor ele, né? Também eu fui aluna também do Zaffaroni, um dos meus doutorados foi lá na Universidade de Buenos Aires, e até no mestrado no Rio ele também deu aula, né? Ele é uma simplicidade, ele e o Zaffaroni, né? Você sabe que ele é assim, eu mandava algum e-mail, né? Eu sou coordenadora também de uma pós-graduação no Rio, na Universidade Cândido Mendes. Eu ligava para um ministro supremo, né, mandava um e-mail, outro e-mail para convidar para uma palestra, sempre eles perguntavam quanto era, quanto que iam receber. O Zaffaroni era ministro da Suprema Corte na Argentina, você mandava um e-mail, ele só fechava a agenda, nunca cobrou nada para dar palestra, levava, ia, né? Então, e quando você o recebia, a única coisa que você, né, que às vezes a faculdade pagava o hotel, ele dizia assim, olha, eu só gostaria de arrumar uma piscina em algum lugar que eu preciso nadar para ficar mais calmo. Então, assim, para ficar tranquilo, eu nado todo dia. Aí a gente arrumava uma piscininha para ele e ele ficava ali feliz, né? Mas é isso, querida. Então, o Zaffaroni também, né, sempre teve uma atuação muito boa, combativa contra os
conceitos, né, raciais, contra indígenas, contra homossexuais, né? Então, tudo isso contra todos os preconceitos, né? A população LGBTX, ele sempre foi muito firme nesse sentido. Mas o que eu queria dizer a vocês é que em todas essas legislações, vou até que escrever aqui no nosso chat para vocês não ficarem aí se confundirem, né? Nas ordenações filipinas de 1603, nós tivemos, portanto, a mesma situação, né? Criminalização do negro e a pena de morte era na fogueira. Depois, vejam, no cenário que nós tivemos da próxima legislação, era o livro 5º das ordenações. Depois nós tivemos o primeiro Código Brasileiro, que foi o Código Criminal do Império, 1830. O Código Criminal do Império de 1830 ele veio num contexto que o Brasil já era independente, né? Já tinha Constituição, foi independente em 22, em 1824, a primeira Constituição brasileira. Então, é nesse contexto que vem o Código Criminal do Império. E aí, pessoal, nesse cenário, nós ainda temos uma criminalização, não mais com pena de morte na fogueira, né? E esses suplícios. Agora, a pena prevista, máxima, né, vai ser a pena de morte na forca. Mas vejam, nós temos todos os suplícios e açoites ainda assim sendo permitidos. Então, nós tínhamos ali eles sendo permitidos, mas não para os brancos, somente para os negros. Então, os brancos, porque esse Código Criminal do Império, ele vem inspirado, né, na Revolução Francesa. Então, após a Revolução Francesa, em 1879, né, em 1889, a gente teve os ideais iluministas se espraiando. Então, a ideia de igualdade, liberdade, fraternidade, é nesse bojo que vem a Constituição de 24 e que vem o Código Criminal de 1830. Mas ainda que ele falasse em igualdade, ele estabelece a distinção, ele mantém a escravidão e, além de manter a escravidão, ele ainda traz um modelo penal, né, de penas físicas para os negros. Os brancos não recebiam açoite, mas os negros, eles recebiam. Estão entendendo? Para o negro valia a pena física. Só que ele estabelece lá no título 60, não era chamado artigo, ali nós falávamos título. O título 60 estabelece no máximo 50 chicotadas por dia. Então você tem um máximo ali estabelecido, porque antes as punições com os escravizados se davam aonde? No âmbito do engenho. O senhor do engenho mandava o feitor bater no escravo, era um controle privado da escravidão. Aí a gente passa a ter agora um controle público da escravidão. Você vai ter um negro sendo açoitado, mas numa praça pública, né, por um capataz ou um senhor, ou uma moeda paga pelo senhor de engenho. O senhor do engenho paga um capataz ou um capitão do mato. Inclusive tem um quadro do Debré muito interessante que está na capa do livro do professor Nilo Batista com Zaffaroni. Essa capa, eu não sei se vocês já viram a pintura do Debré, né, em que você tem ali um escravo sendo açoitado, quem está batendo nele é um capitão do mato e ao lado tem um senhor de engenho. É uma praça pública. E o senhor de engenho deu uma moeda. A obra dessa original está até aqui no Rio de Janeiro, né? E no desenho não dá para ver, tem uma moedinha no chão. O senhor, ele paga, né, ao capitão do mato ou capataz e a pena é num lugar público, não é mais dentro da fazenda, não é na senzala, agora é na ágora, é no espaço público. Então essa é uma transição de um controle privado, punitivo da escravidão para um controle público. E depois a gente vai ter a Casa de Correção da Corte, a CCC, no Rio de Janeiro. Essa Casa de Correção foi o primeiro modelo de sistema penitenciário brasileiro, aqui no Rio. E ali você vai ter a ala para os negros serem presos. E aí você então cria uma ala para negros. Vejam, você não distinguia por crime, nem por gravidade, e sim por raça. Brancos num lugar e ala para os negros.
né? Então, essa Casa de Correção da Corte tinha essas alas separadas. Ela ficou pronta em 1855. Foi a primeira luz elétrica que o Brasil teve, né? Ela não chega nas ruas do Rio de Janeiro, onde ficava a coroa aqui, né? O Império. Ela chega logo para o presídio, para iluminar os presos, né? Para que eles fossem controlados e vigiados. Então, pessoal, eu queria dizer isso a vocês e mostrar em seguida, nós tivemos aqui o Código Penal Republicano. Sei, pessoal, que é sexta-feira, vocês estão doidos para tomar um chopp, né? Ainda que seja um chopp em casa, né? Um shopping virtual com os amigos, mas a gente tem que falar mais um pouquinho só, tá? Vamos aguentar mais um pouquinho? Estão muito cansados? Dá para aguentar mais um pouquinho? Então, beleza, né? Então, o Código Penal Republicano, ele é um código penal importante em 1830, né? Ah, beleza, então, Elcio, obrigada. A gente vai fazer o seguinte, né? Vou falar aí de todos eles um pouquinho e dar os dados finais aqui. Em mais uns 25 minutos, meia horinha, a gente termina. Então, pessoal, o que que acontece? Esse Código Penal Republicano, né? Ele nos traduz aqui uma questão muito importante. Ele vem já num cenário, olha só, 1830. Nós tivemos o quê, gente? Em 1830, nós tivemos aqui, né, a abolição da escravatura, perdão, 1830 não, gente, 1890, escrevi errado. 1890. 1890, desculpem. Né? Ah, obrigada, Francisca. Então, querida, em 1890, né, o que que a gente teve? Em 1890, nós temos aí um contexto pós-abolição da escravatura, que foi em 88, e pós-república, que foi em 89. Mas vejam, a república em 89 também foi um golpe, como a Dilma sofreu um golpe, como a gente, né, foram golpes na história. Foi um golpe que a gente teve ali em 1889, né, porque simplesmente, né, você não teve um processo construído, nem uma eleição, nem algo que o povo fez, o fim, né, do Império. O fim do Império se deu quando os militares tomaram e cercaram, né, a casa, né, de Dom Pedro II. Dom Pedro II de madrugada foi levado com a princesa Isabel, a sua esposa, né, e mais 2 empregados deles, né, um que era o secretário pessoal de Dom Pedro, foram levados forçosamente para uma embarcação e levados para a França. E durante 2 anos eles se instalaram no poder, né, sem que tivesse eleição, sem nada, só mudou, né, de figura no poder. E Dom Pedro II já estava vivenciando uma monarquia que era constitucionalista. Mas essa república que se coloca em 1889, e antes dela, né, em 1888, a abolição da escravatura, fizeram com que nós não tivéssemos, portanto, uma criminalização direta nesse sentido. É uma criminalização mais sutil. Quem vai ser criminalizado por esse Código Penal Republicano? O Código Penal da República, vejam, ele não vai mais criminalizar o escravo, não há escravo, mas outros tipos penais emergem nessa criminalização primária. Qual tipo que vai emergir? Você não quer ver negros por aí pedindo esmola? Você não quer ver negros por aí tentando plantar em outras terras? Você não quer ver negros por aí tentando desenvolver seu negócio? Senão você vai criminalizá-los. Se estabelece uma obrigatoriedade do trabalho. Porque se você encontra alguém nessa condição, você vai criar o crime de mendicância. Se você encontra alguém que esteja plantando em algum lugar, vai entrar no crime de vadiagem. O indivíduo vai ser entendido como vadio quando ele não tiver trabalho sendo realizado. Então, o negro tinha que apresentar uma cédula de trabalho, que foi uma espécie de antecessor da carteira do trabalho. Hoje, né, numa favela, a polícia chega, ela tem que mostrar, exigir que o trabalhador mostre que trabalha, a carteira de trabalho, para ele se defender. Não, eu não sou criminoso, eu trabalho. Isso era feito com os escravizados no passado e logo os libertos da escravidão. Mostra a cédula de trabalho. Você tem trabalho? Ah, então tá. Não tem? Então você é vadio, vai para a cadeia. Então o vadio, a vadiagem estabelecia uma diferença muito nítida. Só era vadio quem não tivesse paz com expensas.
O código traz exatamente essa descrição. Quem os pais tivesse expensas, posse, propriedade, o filho não era vadio, era um playboyzinho, não tinha problema. O problema é se o pai não tivesse recursos, renda, seria preso. Outro tipo penal, além da vadiagem, além da mendicância, nós tivemos ainda o crime de capoeiragem. O indivíduo tinha, portanto, né, em 1890, o indivíduo tinha que ele deveria ser preso se ele fosse encontrado realizando atividades de destreza, agilidade física e destreza caracterizavam crime de capoeiragem. Se ele estivesse ali jogando capoeira, ele era criminoso, ele era preso. Então, percebam, se tivessem 2 indivíduos jogando capoeira, isso entrava logo como formação de quadrilha. A formação de quadrilha bastavam 2 indivíduos, eu nunca vi ninguém jogar capoeira de um, né? Mas se tivessem 2, era formação de quadrilha. A formação de quadrilha era uma pena adicional. Assim foi criada a ideia da formação de quadrilha, né? Que foi se espalhando como um crime além do crime. Então, notem, né? Depois desse Código Penal Republicano, de 1890, veio o nosso Código atual, de 1940, de Alcântara Machado. Esse Código Penal de 1940, elaborado pelo Alcântara Machado, ele sofre também, né, uma reforma mais tarde, em 84, mas nesse período de 40, quer dizer, ele vai trazer os crimes contra o patrimônio, a gente vai ter ali, né, uma série de crimes que vão ser os crimes que vão selecionar. Embora você não tenha um tipo penal que explicite a questão racial, não será mais pela criminalização primária que você vai pinçar os negros. Vai ser agora pelo que nós chamamos de criminalização secundária, atuação da polícia. Então, o Código Penal de 40 e a reforma que nós tivemos em 1984, essa reforma de 84, que até trouxe penas alternativas, ela trouxe 3 penas alternativas, a limitação de serviços, a prestação de serviços à comunidade, a limitação, né, de fim de semana e a interdição temporária de direitos. Essa reforma de 84, né, que ela vai, então, abrandar um pouco o Código Penal, ela também vai ter uma incidência de criminalização secundária, não aqui pela polícia, mas a gente vai ter do próprio Poder Judiciário, que vai evitar aplicar penas alternativas para pessoas negras, né? Porque vai alegar que o indivíduo não tem uma residência fixa. Se o indivíduo mora na favela, isso entra como não tendo residência fixa. Você vai ter uma cautela imensa em aplicar para a população negra, que permite, portanto, um racismo subjetivo, individual, né, que se externaliza naquela sentença. Não é algo explícito, mas você vai ter, né, a maior quantitativo de pessoas negras sendo criminalizadas. Com que tipos penais? 2 tipos de crime vão ser os crimes que os negros vão ser criminalizados. Crimes patrimoniais e crimes de drogas. Então, os crimes contra o patrimônio, estamos falando aí de furto, roubo, receptação, tá certo? Esses crimes patrimoniais, se a gente pegar o furto e a receptação, por exemplo, caberia pena alternativa. São crimes cuja pena não transcende 4 anos. Não tem violência, não tem grave ameaça, mas ainda assim há uma horrível resistência do Poder Judiciário. E eu falo para vocês porque eu dou aula para os juízes, eu dou um mestrado dirigido, né, da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, para a Escola da Magistratura, no Rio. Você tem ali juízes combativos e você tem falas de juízes, né, que mostram essa conotação. A gente observa isso, né, os mega salários do Poder Judiciário. Você observa quanto ganha um professor de universidade pública,
federal, como euzinha que falo aqui com vocês, né? E quanto ganha o magistrado. A diferença, né? Então, assim, é uma diferença tão estonteante, a realidade do magistrado, né, ela cada vez está mais afastada da realidade social. Não há uma convergência disso. Né? Então, o distanciamento que o magistrado fica da realidade social é assustador. Né? Então, os mega salários, né, o elitismo inteiro, né, que o Poder Judiciário, né, vivencia, nos mostram as falas racistas que nós assistimos a um desembargador há pouco tempo, né, destratando um guarda municipal, né, porque falou que ele deveria usar máscara. Então, a gente observa, né, a petulância, né, a sisudez do Poder Judiciário. Né? O Judiciário se sente num verdadeiro Olimpo, né, como deuses. Então, isso é muito... Vocês viram aí, né, o ex-juiz, o ex-ministro Sérgio Moro, né, a postura, né, acima do bem e do mal, como se coloca. Né, cometeu uma série de desvios que são pontuados. A gente que é professor na área criminal, né, fica assustado. Né, como ele cometeu transgressões em relação à determinação do Supremo, né, violando interceptação, né, telefônica, né, publicando isso o tempo inteiro, né, em diversas falas, e como fica distante, impune, né? Imune, né, a certas punições. A gente acompanha isso com muita nitidez, como a aplicação e a seletividade são tão presentes. E como a gente observa que outras pessoas, como são visíveis ao sistema penal. A invisibilidade, o silenciamento que a gente assiste em relação aos negros, ele vai ganhar absoluta visibilidade ao ser pensado pelo sistema penal. Então, isso é muito impactante, pessoal, muito chocante, né? A gente perceber isso. Crimes patrimoniais e crimes de droga, né? Quer dizer, a lei de drogas, ela também dá margem a esse tipo de subjetividade. Quando a gente vai distinguir o traficante do usuário, né? Você observar, né, o que a própria lei fala, o lugar onde ele está. Claro que numa boca de fumo, numa região próxima de favela, a sua condição social, né? Então a profissão, como ele se traja, a cor da sua pele, tudo isso vai estar ali conectado no modo como ele vai ser tipificado como traficante ou usuário. Então, assim, é muito preocupante a gente assistir da criminalização primária, que é aquela na elaboração da lei penal, a secundária, né, onde a gente vai ver a atuação da instituição policial e, posteriormente, até mesmo, né, do Poder Judiciário, né, como será racista. E a gente tem que observar qual é a representatividade que a gente tem de negros no Judiciário. Quantos negros tem no Judiciário? Quantos juízes negros? Eu conheço um juiz negro, que é meu colega, professor na UF, André Nicoliti. Não conheço outro juiz negro aqui, né, assim, de proximidade, não temos no Judiciário quase. Você entra na escola da magistratura, nós temos os quadros dos juízes aqui do Rio de Janeiro, né, conferencista da escola da magistratura. Nós temos de uma única mulher negra, juíza, que agora é desembargadora. Uma. E mais ninguém. Então, essa falta de representatividade, ela é muito preocupante. Muito preocupante. Né? Nós precisamos criar espelhos e um sistema, né, de maior equilíbrio. E quando nós tivemos um ministro do Supremo, como o ministro Joaquim Barbosa, ele também tinha um olhar muito punitivista. O viés dele de atuação era muito punitivista. Né? Então, é importante que a gente tenha quadros de formação, né, dentro das carreiras, né, e de pessoas que tenham mais empatia com os seus iguais, que tenham mais sensibilidade com os mais vulneráveis. A gente tem que ter essa preocupação, né, na formação dos nossos quadros para integrarem essas carreiras. E, por fim, pessoal, aqui nos nossos crimes patrimoniais e de drogas, né, nós temos, para além disso, né, um outro problema muito sério. Né? Quer dizer, o Edson Telles fala que nós temos abismos na história, problemas na história que não foram resolvidos. O machismo, o colonialismo, né, o patriarcado, o racismo vai ser um desses problemas sérios, porque ele nunca foi indenizado, ele não foi ressarcido historicamente. A escravidão nunca foi, o escravagismo nunca foi ressarcido. Então, se agora nós temos, ainda que de forma,
né, muito pontual e algo ainda muito tímido, que nasceu no governo Lula, eu, na época, né, acompanhei muito de perto, que foram as ações afirmativas, porque dei aula para a primeira turma de cotas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, e acompanhei a minha universidade, a UF, a Universidade Federal Fluminense, é a que tem uma das maiores cotas também para alunos negros, e o quão importante é isso dentro das universidades, né? A gente ter um maior acesso, né? Então, essas ações afirmativas não teriam levado, né, a possibilidade de termos tido nos Estados Unidos um presidente, por exemplo, como Barack Obama, né, formado em Harvard. Então, eu não sei se alguém já conheceu, Harvard é uma universidade belíssima, né? Você entra em Harvard, você fica impactado, uma das maiores bibliotecas jurídicas do planeta. Então, a formação, né, o discurso, o conteúdo, né, a importância das ações afirmativas, né? Dessa forma, né, a gente ressalta a vocês o quão é importante esse diferencial. E digo, né, saiu agora na Defensoria Pública também do Rio de Janeiro toda uma preocupação com a inclusão e com a questão racial. Está acontecendo um curso muito interessante, né, organizado pela Defensora Pública do Rio de Janeiro, a Patrícia Magno, né, um curso de extensão, todas as terças-feiras, de 7 da noite, das 19 às 21 horas. Né? Um curso gratuito, está sendo oferecido pela Defensoria Pública em parceria com a UFRJ, né? Na pessoa da professora Raquel Gouveia, né? Do Serviço Social da UFRJ, Raquel Gouveia com a Patrícia Magno, né? Discutindo direitos humanos, saúde mental, né? e racismo. Muito interessante também, só proferido por intelectuais negros, né? Professores, em sua maioria, negros, né? E a gente fica muito orgulhoso, né, de ver essa efervescência. Demorou a acontecer no Brasil, mas nós estamos num processo de efervescência, né? Do desenvolvimento, né, do despertar, do aparecimento, né, de intelectuais negros de um quilate, de uma força, de uma resistência, de uma produção acadêmica maravilhosa, encantadora, né? Eu fico até incomodada aqui com a minha branquitude. Queria estar ali, né, mais presente em todos os sentidos nesse debate. E fico muito empolgada que isso esteja acontecendo no Brasil, né? Talvez esses negacionismos todos tenham travado algo que agora está vindo de maneira catártica e forte. Mas, para a gente fechar nosso último momento, eu queria lembrar vocês que essas formas todas que nós vimos, né, retratam o chamado sistema penal formal nosso. O nosso sistema penal formal, portanto, através das suas leis e através das suas penas, né? A pena de prisão, agora não mais a morte, não mais na fogueira, não mais na forca, como foi no Código Penal republicano, não mais como se deu, republicano não, perdão, Código Penal do Império, Criminal do Império, nem as penas que nós tivemos já de prisão, que se deram com a capoeiragem, né, no Código nosso republicano de 1890, porém, nem com as penas de prisão do Código de 40, com a reforma de 84 e com agora de 2019, as atualizações, né, desse ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, né, o código dele, né, que foi feito por ele, né, e não debatido, como todos que têm uma comissão de juristas plural, né, debatendo de modo democrático. Mas o nosso sistema de justiça, portanto, então, além de ser formal no que diz respeito a ter uma lei e uma pena prevista, né, como a pena de prisão, que atualmente é a pena mais rigorosa em vigor, e que, graças ao projeto dele, deixou de ser máxima de 30 e passou para 40 anos, temos aí um rigor de mais 10 anos. Nós que já vivemos um superencarceramento, vamos ter uma explosão de um superencarceramento, temos ainda que confrontar um sistema penal que nós chamamos de informal. O sistema penal formal, esse pela prisão, né, nós vivenciamos essa explosão de cárcere por tudo que é crime. Né? O indivíduo comete um pequeno furto, uma pequena ameaça, tudo prisão, prisão, prisão. Mata, prisão, rouba, prisão, tudo é pena de prisão. Então, as nossas prisões estão superlotadas. Queria lembrar vocês que não é só prisão masculina, o superencarceramento feminino também é grande, assustador. E 2/3 das mulheres são negras.
Então a gente observa como isso se dá. E 2/3 porque cometeram crimes ligados à droga. As mulheres estão presas por crimes de amor, muitas vezes eram namoradas de traficantes e são criminalizadas. Então, para além disso, nós temos aí 40% de presos provisórios. Sequer foram condenados e já estão presos. Então, vejam, nós vivemos aí um milênio, né, em que nós estamos confiscando cada vez mais, né? E podemos dizer que confiscamos milênios de liberdade humana. É isso que a prisão faz. Ela confisca milênios de liberdade humana, né? Quando nós pensamos no Norman Brown, o Norman Brown nos lembra de uma patologia civilizatória. Se nós hoje vivemos uma sociedade consumista que nos estimula a comprar, comprar, comprar cada vez mais, o que podemos então dizer, né, de acumular, 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 e as pessoas querem acumular roupa, acumular brinco, acumular anel, acumular bens? Chegamos a um ponto de acumular gente. É isso que a cadeia faz. A cadeia acumula gente. É uma acumulação de gente e em tempos de Covid pode ser uma acumulação de morte. Porque até a obrigatoriedade da máscara dentro do presídio foi vetada pelo presidente da República. Isso é um ato gravíssimo, né? Então, a acumulação de morte. Assim, pessoal, eu queria falar a vocês, né, que além da letalidade estar lá dentro, a letalidade também está fora. Porque a gente vive hoje uma necropolítica. É isso que nos fala o Achille Mbembe, esse professor negro, né, de Camarões. Ele nos fala sobre o problema da necropolítica. A maioria da população negra que é alvejada, né, pela letalidade, que não é o sistema penal formal, agora é o sistema penal informal. A pena de morte é prevista? Não, só em caso de guerra declarada, como prevê o Código Penal Militar. E aí, excepcionalmente, pela Constituição, está lá excepcionalmente prevista. Mas a que nós temos, ela se dá por autos de resistência. Então, esse nível altíssimo de letalidade, ele precisa ser, não é, combatido. Então, nós temos que denunciar essa letalidade, porque o Brasil é o país que mais mata no planeta, né? Então, sendo o país que mais mata no planeta, nós temos que atentar a essa necropolítica, é uma administração da vida e uma gestão da morte, porque ela faz viver e deixa morrer, ou ainda faz morrer. A matabilidade que nós temos, né? Então, esses corpos negros que tombam, que a Ana Flausina tanto denuncia, caracterizam uma política criminal que o professor Nilo Batista chama de política criminal com derramamento de sangue. É uma política criminal que faz sangrar, né? Então, a gente tem que combater isso, porque ela sangra quem? Aqueles indivíduos que ainda hoje são considerados indignos de vida, né? São aqueles que são tidos como inimigos. E eu lembro a vocês, de cada 10 mortos, 7 são negros. De cada 10 mortos, 7 são negros. E eu falo para vocês, eu fui da Comissão de Direitos Humanos da OAB, coordenei a comissão, e quantos casos nós vimos ali, né? E eu acompanhei no Complexo do Alemão, né? Subi o Complexo do Alemão e queriam dizer que foi execução. Eu fui ameaçada de morte. O presidente da nossa Comissão de Direitos Humanos teve o carro dele todo alvejado, né, pela instituição policial no Rio de Janeiro. Né? Nós fomos lá em 2007, vocês nem eram nascidos, né? Ainda eram fetos na barriga da mamãe, em 2007, não eram as crianças. Eu estava lá denunciando o que aconteceu aqui no Complexo do Alemão. E hoje eu tenho maior orgulho, né? Meu aluno lá, que era meu aluno lá no Alemão, né, dos cursos de formação de direitos humanos que eu dei, agora presidindo todo o movimento de solidariedade dentro da comunidade. Olha que coisa linda, né? Então, Raul Santiago lá. E ele acompanhou comigo desde essa época, né? A gente teve lá uma letalidade que a polícia num dia entrou, matou 19 pessoas. 19 pessoas. Jovem que não falava. Nós tínhamos um menino que era surdo e mudo, que mal se mexia, um indivíduo que era aleijado, deficiente das pernas, como se fosse traficante.
né? E o indivíduo fica, não, é traficante, todo mundo morreu que era traficante. É nessas operações perversas e violentas que são cometidas. Então, pessoal, eu queria encerrar aqui dizendo a vocês que nós vivemos hoje um verdadeiro filicídio, um fratricídio, um filicídio de uma civilização, não é, que mata os seus próprios filhos. Né? É um filicídio colossal, porque nós temos um quantitativo assustador de mortes. Né? Esse é o nível de letalidade que nós aqui temos. Da polícia que mais mata e também é a que mais morre. E para encerrar, eu queria então falar para vocês, lembrar a vocês, né, o Hipérides. O Hipérides foi um dos maiores advogados que nós tivemos de defesa. Era uma das maiores vozes que defendiam os direitos na Grécia Antiga. Estamos falando aqui do século IV a.C., lá em Atenas. Foi um dos maiores tribunos que nós tivemos. E ele nos dizia o seguinte, né? Que para fazermos uma boa defesa, nós temos que mergulhar, né, de cabeça no âmago, né, e nos comprometer de corpo e alma com aquilo que nós defendemos. Hipérides fez uma defesa a uma das mulheres mais belas, Frinéia, que foi acusada de dançar nua para Netuno, né, e dos indivíduos que eram seus fãs, né, que era Eutias, ele fica tão incomodado ao ver aquela cena que ele a denuncia, dizendo que ela caçoava, debochava dos deuses. Então ela vai ser julgada. Debochar dos deuses era algo punível com a morte em Atenas. Então, em sua defesa, vem Hipérides. Hipérides, quando vai defendê-la, ele tenta todos os argumentos e não consegue. Ela vai ser condenada à morte. Então, no ímpeto de desespero, o que ele faz? Ele puxa o seu manto, ele a despe na frente de todos, né? E ele diz o seguinte: vê-se se não seria doloroso demais condenar à morte a própria deusa Vênus. Piedade para com a beleza. E assim, então, ele consegue, né, que todos a absolvam da morte. Então, essa atitude combativa, né, esse comprometimento, ele é imprescindível desde a preparação de vocês para um concurso, que é uma carreira que, na minha opinião, é uma das mais belas carreiras. Se eu não fosse professor ou não me dedicasse quase que exclusivamente a isso, né, eu seria defensora pública. Então, digo a vocês que é uma carreira belíssima e que exige um esforço muito grande nessa entrada, nesse ingresso. Tenham esse comprometimento, tenham essa combatividade, advoguem de maneira intransigente na defesa desses direitos fundamentais, tá certo? E sempre tenham na atuação de vocês, que atuam especialmente na área criminal, né, a causa antirracista, porque quando ela converge com a questão criminal, os horrores defloram, da letalidade ao cárcere, do modelo formal ao informal. Por isso, eu queria encerrar citando uma das intelectuais negras que eu sou apaixonada, que teve no Rio de Janeiro no ano passado, Angela Davis, né, que nos diz aí, professora da Universidade de Berkeley, a Pantera Negra. Eu digo a vocês o seguinte: uma sociedade machista não basta nós não sermos machistas. É necessário nós sermos anti-machismo. Em uma sociedade homofóbica, não basta nós não sermos homofóbicos. Nós temos que ser anti-homofobia. E numa sociedade racista, não basta não ser racista. Nós temos que ser antirracismo dentro do direito penal para combater a sua prática no sistema punitivo. Tá certo, pessoal? Queria agradecer a vocês aí o esforço de estarem até essa hora aqui com a gente. Tá bom? Muito obrigada aí, valeu. Estava até falando com o professor que deu a matéria ontem de criminologia crítica e me surgiu uma dúvida em relação ao Lombroso, porque na obra dele ele não fala especificamente a palavra homem delinquente, né? Ele não fala especificamente a palavra negro, mas todas as características físicas que ele dá é de uma pessoa negra, é de um homem preto.
A gente poderia considerar que a obra dele, que embasou toda a questão criminológica do Brasil, é eugenista negativa? Era o quê? Eugenista negativa. Veja, são realidades diferentes, né? É importante a gente entender que o Lombroso, ele fala na Itália dele. Primeiro que até o processo de escravização na Itália, ele foi um processo mais reduzido, né? Na Europa, nós não tivemos o quantitativo de negros que vieram para o Brasil e para as Américas, né? A América do Sul vai receber um dos maiores quantitativos de negros vindos da África. Nós tivemos um quantitativo infinitamente menor indo para a Europa. Então já começa aí, né? Então nós tivemos aí dos 12 milhões, a gente teve algo em torno de 6 milhões de negros vindo para o Brasil. E nós tivemos menos de 1 milhão indo para a Europa inteira. Então você não tinha exatamente uma população negra tão presente, né, lá dentro da Europa. A gente vai ter depois a questão das colônias, né, na África, que foram tomadas também pelos europeus. E aí você passa a ter os argelinos voltando para a França, né? Você vai ter as colônias das Antilhas, da Guiana Francesa, você vai ter escravos nelas. Mas dentro da Europa, você tem um quantitativo menor. O Lombroso, quando ele inicia seus estudos, ele começa buscando o criminoso Vilela nos próprios cárceres da Itália. Então, ele começa descrevendo o criminoso italiano. O criminoso italiano, ele é um perfil de uma população, ele vai descrever um homem esquisito, um homem meio feio pela descrição dele, que vão ser homens esquálidos dentro do presídio. Não necessariamente, em sua maioria, negros, porque você não tinha tanto do contingente negro na Itália. A população negra italiana era menor. A obra dele, ela desperta elementos nas características físicas para você apontar o criminoso. O que o Nina Rodrigues faz é tentar criar uma adaptação aqui e buscar, dentro da realidade brasileira, encontrar o elemento da criminalidade. Nas características externas, ele fala testa fugidia, testa larga, né? Ele vai falar braços longos, longedivos, então ele vai trazer o indivíduo com braços compridos. As pessoas ficavam tortas na cadeia, as pessoas também ficavam esquálidas, elas se alimentavam muito mal. Os criminosos ali eram pessoas mais pobres que passavam fome dentro da prisão, era uma época de escassez de alimento. Prisão nunca teve fartura e nem comida boa. Então, o preso era subnutrido. O preso ficava com a expressão feia. Quem fica bonito com um tratamento desse? Né? Eu estou aqui, olha, há uma semana, né, há alguns meses, né, eu mesma hoje dei uma cortada no cabelo, olha como ficou esquisito. Fiz um corte aqui, né, muito louco, né, para estar na aula, tentei aqui cortar, tirei um palmo de cabelo, né, para dar um cortezinho nele, falei, vamos mudar um pouco o visual. Então, sem um tratamento, né, a gente fazer um salão, né, dar uma pintada no cabelo, fazer uma maquiagem, a gente sem dar um cuidado maior, sem um zelo maior na aparência física, ninguém fica muito bonito, a não ser quem nasce, é uma beldade. No presídio, então, que o indivíduo tem cuidado nenhum, ainda é destratado fisicamente, não toma sol, né, fica abafado em ambiente sujo, insalubre, anti-higiênico. Então, o que acontece ali? Ninguém tinha uma aparência bonita. O Lombroso começa seus estudos com o material de medição ali dentro do cárcere. Então, ali, ele vai descrever aqueles indivíduos que ele via. Ele fala, nossa, se o criminoso está lá, quem é que está lá é criminoso? Como eles são? E ele leva um aparato técnico, científico, para avaliar aqueles internos. E ele começa a criar similitudes entre as pessoas, não necessariamente de negritude. Ele pode até estabelecer um nariz negroide, que ele vai encontrar para alguns, mas não eram pessoas negras no seu geral. Eram pessoas mais pobres, que estavam num ambiente de insalubridade, num ambiente anti-higiênico e, portanto, não estavam cuidadas. Então, elas estavam muito desleixadas, num estado de abandono físico, psíquico. Então, elas estavam feias. Ele descreve pessoas feias, esquisitas. Que como qualquer preso que você vai ver ali, do cheiro ruim, dos odores, tudo isso ele vai falar, e das características físicas. Mas elas são totalmente equivocadas na medida em que você não tem essa similitude entre todos os presos, fisicamente, compleição, mas eles ficavam meio curvos, então ele vai dizer que os braços são longos. Enfim, ele vai tentar ali, estabelecer algumas coisas que não dá para a gente estabelecer direto que são para negros, isso não. Mas você pode dizer que o cerne do racismo, das práticas racistas e de buscar
né, nas características exógenas e depois endógenas, porque ele vai para a fosseta occipital média, no cérebro, né, a questão dos postulados que vão trazer o racismo. E o Nina Rodrigues, na realidade brasileira, que tem mais negros presos, ele vai imediatamente conectar, né, com a negritude. Quem vai fazer isso é o Nina no Brasil. E o Nina trocava cartas, inclusive, com o Lombroso, e recebeu o genro do Lombroso, que veio ao Brasil, né? Então, ele tinha uma interlocução muito estreita com o pensamento lombrosiano e levava suas observações sobre a negritude para o Lombroso, né? Que tinha em si, né, esse traço, essa veia racista, mas ele não externaliza isso com clareza na sua obra Homem Delinquente. Tá legal? Muito obrigada, professora. Se a senhora me dá licença, eu vou fazer um outro questionamento. Agora, pessoal, a senhora fica à vontade para responder ou não. Não, eu gostaria de saber se a senhora entende que a política, o sistema criminal do Brasil, ele é pautado numa cultura eugenista, porque desde a época do Império, com a criação da lei, vamos dizer, supremacia branca, de clarear o nosso país, de clarear a população, de criminalizar a capoeira, de empurrar os escravos libertos para os morros, para as margens dos rios, se isso criou um sistema penal eugenista no Brasil. O que a gente vê até hoje, como a gente viu essa semana, a juíza que condenou o réu com base na raça, né? Tá. Então, querida, não é interessante o seu questionamento, é importante, né? Eu acho que a gente tem permanências de eugenia, a gente tem permanências de racismo. Eu acho que isso não acabou. E eu falo a vocês, eu acho que nem com o fim do capitalismo acaba. Eu estudei em Cuba, eu fiz uma pós-graduação em criminologia em Cuba, em 99, né? E nunca pensei que fosse me confrontar com prática racista em Cuba, em um país com quase maioria negra. Mas ainda assim, né, o racismo está incutido. Né? É algo que é estrutural, estruturante e difícil de ser rompido. Né? Mas eu acho que com o tempo as coisas mudam. Né? Eu acredito muito nas transformações mesmo. Assim, você, né, por exemplo, eu fui à Noruega. Né? Você olha a Noruega, você vê os noruegueses. Né? Os noruegueses no passado eram os vikings que puniam de um jeito, né, dos mais avassaladores, né? Violadores da natureza humana nas punições. Né? Eles quebravam os ossos das pessoas ao serem punidas, né? Eles botavam os ossos expostos, né? Eles rasgavam as pessoas. Aí você olha hoje, né, a delicadeza do norueguês, né, o modo como eles têm a percepção deles para com o outro, a relação deles para com a natureza, a relação deles com os bens de consumo, né? Quer dizer, eles procuram viver, né, os países escandinavos, de um modo geral, né, uma aproximação, você não tem o riquíssimo nem o miserável, é uma sociedade básica de classe média, né? Quer dizer que todo mundo tem que ter uma casa, ninguém tem que ter 2 ou 3, então é um modo de vida, né, de muita aproximação entre todos, de muito acolhimento na comunidade, muito livre, né, de muito mais liberdade. Então, assim, eu acho que as coisas mudam, acho que a gente tende a mudar, a gente já tratou, né? Nós matamos 100 mil mulheres aí nas fogueiras, né, inquisitoriais na Europa, né? Você tinha época em que você pegava todos os gatos negros, eram caçados e queimados com as bruxas, e essa prática foi mudando. Hoje nós temos proteção aos animais. Temos agora, recentemente, uma pessoa pegou 30 gatos aí, envenenou, né? Outros vão lá, furam o olho do gato. Eu participo de um monte de ONG aí também que ajuda animal, né? Que a gente se une para fazer mutirão e a gente vê coisas horríveis que fazem com os animais, mas a gente também tem 1000 ações que tentam reverter. Eu acho que é importante a gente ter um campo de comprometimento, de engajamento, e as pessoas que se preocupam têm que ser ativas, justamente para poder equilibrar essas forças. Porque permanências racistas, eugenistas, né, permanências de coisas, né, que maculam o nosso lado de civilidade, né, o nosso lado de desenvolvimento humano, a gente tem muitas, mas as nossas práticas têm que romper essas rupturas, tem que romper essas permanências, nós precisamos ter rupturas com isso. Então, eu acho que nós estamos num momento em que isso está muito polarizado. E não é só no Brasil, é no planeta. Então, vejam, nos Estados Unidos a gente tem emergência em alguns países de um modelo de ultradireita, e uma ultradireita que traz a prática da Ku Klux Klan,
né, que traz essa ideia toda de uma supremacia branca, né? Essa ultradireita está conectada, está aproximada, né, com o que tem de pior nesse sentido, né? E, por outro lado, nós também temos um movimento libertário, nós também temos teorias abolicionistas, nós também temos, né, pessoas cada vez mais engajadas, nós temos em todos os campos, são biólogos aí se dedicando, dando a vida, né, médicos que estão atuando aí voluntariamente, fazendo mil trabalhos. Eu acho que é importante a gente estar atuando, estar com comprometimento. A gente está engajado. Eu achei muito interessante quando o presidente da República, né, falou que ele fica muito incomodado porque agora os estudantes ficam querendo ser engajados. E eu, como professor, eu vibro de ver meus alunos engajados, comprometidos, né, porque é isso que faz uma sociedade se transformar. Então, eu acho que a gente tem que estar lá no fundo do poço para poder submergir, entendeu? E se impulsionar. Então, às vezes, a gente precisa viver esses momentos catastróficos da história, né, para depois de tudo isso nascer, como dizia Drummond, uma flor no meio do asfalto. Né? Então, a flor nasce no meio do asfalto porque as coisas podem se transformar. Né? E eu quero ver tudo florido, pessoal. Quero muito. Que vocês tenham muita sorte aí, tá? Se estudem bastante, aproveitem, né, o máximo de tempo que conseguirem focar, se concentrar. O desafio é grande, mas depois vai valer muito a pena. E não percam os ideais e a concretização deles. Muito obrigada pela resposta, professora. E eu falo aos meus colegas aqui que eu tenho 2 exemplares do Racismo Estrutural do Silvio de Almeida e vou deixar um na biblioteca do curso quando a gente puder voltar para a presença física das aulas, tá? Eu tive a oportunidade de participar do curso dele, de Racismo Estrutural, e conhecer o Silvio de Almeida, uma pessoa fantástica, um intelectual muito bom. E para quem quer estudar um pouco mais dessa área de racismo estrutural, para ver como funciona, indico o livro dele. Vou deixar lá na biblioteca, tá bom? Muito obrigada, professora. Boa noite. Nada, querida. Obrigada. Boa noite aí a todos, então, pessoal. Fiquem obrigada, professora. Muito obrigada mesmo. Bom final de semana. Valeu muito a pena. Muitos autores maravilhosos. Nossa, cada hora que você ia falando nos autores, aí eu falo, nossa, esse eu li. Maravilhoso. Que alegria, então, que bom. Minha alegria é essa, só a gente tentar contribuir um pouquinho aí para a reflexão de vocês, né? Dar uma empolgada aí para vocês estarem aí com força de vontade, que o estudo é muito importante, às vezes é cansativo o processo todo, mas para vocês não perderem o foco, tá bom? Tá bom, então. Ajudem quem está próximo, quem vocês puderem ajudar, né? Cada pequeno gesto pode ajudar muito outras pessoas. Fiquem bem aí. Um abraço a todos.